Fala galera, beleza? Vocês estão no maior canal de boxe da galáxia. Hoje a gente vai falar sobre uma parada muito maneira: boxe versus kickboxing. Se liga. Muito bem, rapaziada, antigamente, muito tempo atrás, existia um estilo de luta chamado Ultimate Fight, antes do UFC, onde os lutadores eram lutadores específicos de cada arte marcial e eles lutavam entre si para saber qual era a arte marcial mais eficiente dentre todas as outras. Foi a época onde o pessoal do Brazilian Jiu-Jitsu explodiu e todos os grandes lutadores do Brazilian Jiu-Jitsu se tornaram ícones desse tipo de evento. Por quê? Porque ninguém sabia chão. Você pegava um cara que era do jiu-jitsu contra um cara que era do karatê, o cara não sabia chão, caiu no chão, meu irmão. O cara do jiu-jitsu se agarrava ali, finalizava muito rápido, não dava nem tempo de reagir. Hoje eu vou mostrar para vocês um evento que aconteceu recentemente, onde aconteceu algo muito parecido com o que acontecia antigamente. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Se liga nesse vídeo. Muito bem, vocês viram? O que aconteceu nesse evento? O cara era do kickboxing, o outro cara era do boxe, e cada um trabalhou um pouco na sua área. Obviamente, nesse evento especificamente, você pode ver que ambos estão de caneleira, ambos sabem as duas artes, mas você vê que um deles foi mais pro lado do kickboxing e o outro foi mais pro lado do boxe, gerando esse tipo de análise que a gente pode fazer do qual é o jogo e o antijogo. Eu, quando eu falo muito do boxe para defesa, que é o boxe para rua, faz sentido vocês entenderem o que aconteceu nesse evento, porque é uma ferramenta que pode ser usada também na defesa pessoal. O chute, ele normalmente é neutralizado com a quebra da distância. Quando você está muito perto, o chute não tem tanta eficiência, porque ele precisa de uma distância mais longa para que ele tenha potência e ângulo de conexão. E outra coisa que é muito eficiente, que é muito comum acontecer também nessas situações, é que o bloqueio duplo ele funciona para golpes em linha e às vezes até segura um pouco do golpe lateral, mas o cruzado às vezes entra, porque ele vai empurrando o seu braço para o lado e uma hora o próximo cruzado, se o seu braço não voltou, ele entra por dentro do vão do seu braço e do seu antebraço, acertando você em cheio, sem nenhum bloqueio. Por isso que esse tipo de defesa ele não pode ser feita normalmente parado, que é o que aconteceu nesse caso. Ficar parado tomando golpe, você tem que andar para você quebrar a distância do cruzado e obrigar o seu oponente a bater em linha te caçando, porque aí você consegue segurar os golpes que estão vindo, mesmo com potência, na linha e na direção onde o bloqueio é eficiente, que é na parte frontal dele. Então ali nesse pequeno período ali de visualização desse combate, você já consegue analisar inúmeros detalhes relacionados ao que funciona e o que não funciona, em qual circunstância e como utilizar isso nas ruas. Quando você pensa em se defender na rua, você tem que lembrar que você tem que se proteger e colocar o seu agressor, no caso, ou lutador, no caso de uma luta, mas no caso na rua, agressor, num ângulo onde ele tenha que proferir golpes para frente. Porque se ele proferir lateralmente e você estiver parado, encostado numa parede, que é o que aconteceu com esse atleta no corner, você acaba recebendo os golpes lateralmente. Então aí você tem que sair daquele ângulo e mudar a distância para que você consiga controlar a agressão para no momento certo conseguir retribuir com um contra-ataque eficiente. Então é interessante essa luta por causa disso, porque ela traz pra gente um pouco da noção de como funciona e como não funciona e faz vocês entenderem como funcionava antigamente também, aquelas lutas antigas do Ultimate Fight, por que era tão eficiente uma arte em relação à outra e o porquê do boxe ser tão eficiente, o uso dos punhos ser tão eficiente para nocaute, que a maioria dos nocautes eram com punhos. Beleza? Bom canal de boxe sempre com vocês, é nóis.